Senadora Ana Amélia, a senhora está com a palavra, por favor. Caro presidente, senador Paulo Bauer, caro colega senador, ex-ministro da Previdência, José Pimentel, que entre nós, senadores, é o especialista em Previdência. E tem cuidado, embora diverjamos em alguns aspectos, eu penso que a responsabilidade institucional que temos é uma responsabilidade para a defesa do interesse maior. Eu não sou advogada, não sou especialista em Previdência, eu sou uma generalista. E procuro sempre voltar, porque nem sempre uma lei correta é uma lei justa. Nem sempre uma lei correta é uma lei justa. Ela pode ser correta, ter toda a sua fundamentação correta, mas ela, do ponto de vista social, pode não ser justa. Penso que esse princípio vai estar regulamentado aqui que nós estamos discutindo. Antes de fazer duas questões apenas, eu quero fazer uma leitura, porque aqui foi mencionado um caso que remete à preocupação dos fundos de pensão ao presente e ao futuro, porque nós também temos que pensar no passado. E aí, senador Pimentel, não é uma manifestação de uma senadora independente. É de uma senadora, é de uma instituição, Federação Nacional dos Trabalhadores em Aviação Civil, CUT, Central Única dos Trabalhadores. Luiz Sérgio de Almeida Dias, presidente, e Graziela Baggio, da diretoria. A FENTAC CUT, Federação Nacional dos Trabalhadores da Aviação da CUT, encaminha a vossas excelências, no caso os senadores, o presente ofício passando-lhes informações sobre o caso Aeros. Eu trago isso apenas para ser um sinalizador da relevância do que estamos discutindo aqui. Ontem, em contato mantido com o presidente da Câmara dos Deputados, o ministro Ricardo Permanini, encerrou a possibilidade das negociações para o acordo do Aeros. Há um sentimento de tristeza e desespero em todos os envolvidos. Todos sabem que o tempo não irá esperar a demora do Poder Judiciário e isso torna a resposta negativa ainda mais desesperadora. Passar um ano chamando os representantes para discutir um acordo, inclusive para discutir formas de pagamento, não se encaixa com a resposta de falta de recursos. Ora, se estava discutindo a forma de pagamento, presume-se a existência de recursos. Por isso, hoje, encaminhamos esse ofício a vossas excelências para agradecer o apoio durante todos esses anos, para agradecer a presença diária em nossos acampamentos, agradecer pelos pronunciamentos, pelas cobranças ao Poder Executivo. Mas também pedimos a vossas excelências que continuem do nosso lado, cobrando e apoiando, de todas as formas, a realização imediata do acordo. Utilizem de todas as armas, exatamente dentro da harmonia e independência dos poderes de nossa República para evitar que novos falecimentos ocorram. Não há qualquer previsão de pagamento para o mês que vem e, tragicamente, já ocorreram 1.008 falecimentos entre os dias da liquidação, em 2006, até hoje. Ou seja, sem qualquer necessidade, outras pessoas irão morrer cada vez com maior frequência. Imaginem, senhoras e senhores senadores, que a cada 3 dias morresse um familiar ou amigo próximo. Essa é a sensação que os participantes do Aeros têm. A cada 3 dias um conhecido não resiste e gera uma comoção geral e o pensamento de quem será o próximo. É cruel o que está acontecendo. Independentemente de partido político, conclamem todos os seus pares para fazer uma grande movimentação a favor do acordo. Não é contra ou a favor do governo, mesmo se disse aqui agora sobre esse debate da questão da reversão. Pois o assunto Aeros não é uma guerra política, apesar de matar como uma guerra civil. O Congresso Nacional, nos maiores acontecimentos da República Federativa do Brasil, sempre se uniu e conseguiu impor seus posicionamentos, não obstante o tamanho da resistência que encontrou pela frente. O Poder Judiciário não dará uma resposta a tempo. O Poder Executivo nos iludiu e bateu a porta. Então, precisamos de uma grande movimentação de todos os parlamentares, guiados por vossas excelências, os quais sempre estiveram do nosso lado e de mãos dadas com a causa. Vossas excelências são nossos maiores e únicos aliados contra poderes que insistem em não escutar o grito de desespero desses 10.000 aposentados e pensionistas. Infelizmente,
O idoso não é considerado no nosso país e não é de hoje, ou seja, não possui qualquer voz ativa. Não queremos e não precisamos de uma guerra política com o governo federal, mas apenas uma grande movimentação suprapartidária para demonstrar que o governo errou ao encerrar as negociações para o acordo e que isso está custando e pondo em risco a vida de milhares de pessoas. Esta federação, em nome dos aposentados pensionistas aéreos, roga a vossas excelências que conclamem seus pares para apoiar nossa causa, formando uma só voz frente ao Poder Executivo, no sentido de salvar vidas, no sentido de realizar imediatamente o acordo. Mais uma vez, agradecemos imensamente todo o incansável apoio de vossas excelências. A leitura desse ofício, eu peço desculpas aos senhores, ele tem uma relação direta com o que nós estamos debatendo aqui. É para evitar que novo caso aéreos aconteça no nosso país. Então, essa é a minha manifestação, porque isso aconteceu hoje, esse ofício foi encaminhado ao senador. Eu queria ao doutor Carlos Wagner, que fez um relato interessante. O senhor falou que existem, anotei aqui, 2 milhões de participantes e que é uma participação pequena, considerando o conjunto dos trabalhadores ativos brasileiros, que são 90 milhões. Então, claro, 2 milhões participando da Previdência. Eu quero saber do senhor qual é o percentual entre os 2 milhões que pertencem ao setor privado e ao setor público, no caso, empresas estatais. Algumas empresas estatais, como o Banco do Brasil ou o Petrobras, são empresas com ações em bolsa, elas têm capital aberto, mas de qualquer maneira são empresas em que o controlador é o Estado, é a União. Então eu queria saber do senhor, desses 2 milhões, quantos estão no setor estatal e quantos estão no setor privado? Obrigado, doutor. Os 2 milhões e 300 mil participantes de convenção, nós temos gerenciando plano de benefício 330 entidades fechadas de previdência complementar, ou seja, fundos de pensão, semelhantes a Previa, FUNCEF, etc. Dessas 330, 80 são de patrocínio público. Então, nós temos, são 25, 40%, né, mais ou menos, né, de patrocinadoras públicas. 40%. 40%. E o número de participantes ele já é um pouco maior, porque os maiores fundos de pensão eles realmente são de entidades patrocinadas por públicos, no caso, não mesmo diretamente, mas o Banco do Brasil, o Caixa Econômico, a própria Petro, etc. Esses 2 milhões e 300, praticamente 1 milhão e 100 seriam de participantes que estão em planos de benefícios patrocinados por ente público. Bom, então, em número de participação da Previdência Complementar, o maior número é do setor público. De participantes, sim. Participantes, sim, não nas empresas. Eu falo dois dados, um empresas e outro participantes. Então, o número de participantes no sistema público é mais do que o dobro, né? Quer dizer, 50% do. Um pouco abaixo, um pouco menos de 50%. O senhor fala 1 milhão e... 1 milhão e... De 1 milhão e 100. 1 milhão e 100. Então, eu teria que rever esse dado assim. Seria 50% se fosse 1 milhão e 150. Exatamente. 1 milhão e 150 mil. Mas esse é o detalhe. O senhor falou de uma questão que a Previdência Complementar tem alguns obstáculos para o seu crescimento. Esse obstáculo, eu entendo o que aconteceu e o tema que se discute agora está relacionado a uma questão que foi repetida muitas vezes aqui: segurança jurídica, credibilidade. Eu acho que hoje, com o grau de informação que tem, quem vai entrar no fundo de previdência complementar, ele está exatamente com as regras que se mudam, como aconteceu com essa resolução, inseguro em relação ao seu futuro. Algo que aconteceu com a Aeres e com outros fundos de pensão. A Previc, no meu entendimento, ela funciona como uma espécie de agência reguladora. O que é uma agência reguladora? Estabelece o equilíbrio entre a empresa patrocinadora e o que recebe o benefício. Uma espécie para ter uma analogia. Uma agência reguladora para liberar um medicamento que vai ter impacto sobre o consumidor. Então ela pega a indústria e vai discutir com os especialistas qual é o efeito, qual é o impacto. Então ela chama consulta pública.
várias consultas públicas e isso chama e vem. Então eu pergunto aí ao nosso presidente da ABAP primeiro, doutor Luiz Ricardo, qual foi a participação dos interessados, dos participantes e assistidos, na elaboração do texto que resultou na Resolução 26 de 2008, como é que foi o processo decisório? Houve audiência pública prévia à decisão do órgão normativo? Essa é a pergunta que eu faço para o senhor. Senadora, com sua permissão, primeiro, a ABRAP é a entidade de congregação de pensão de qualquer vinculação com a PROVIC. O que eu posso dizer para o senhor do conhecimento que nós temos? Hoje o sistema, como eu disse, modernizado que foi, estruturado que foi legalmente pela 109, ele prevê como órgão regulador o Conselho Nacional de Previdência Complementar. Através de lei específica, criou-se esse órgão, que é o órgão regulador, e dentro desse órgão você tem, que são aquelas disposições, nessa disposição 26 foi discutida nesse órgão regulador, e nesse órgão regulador a senhora tem assentos do governo, digo, Ministério da Fazenda, Ministério do Planejamento, Ministério da Fazenda, Ministério do Planejamento, Ministério da Previdência, a senhora tem assento da ABRAP, representando os fundos de pensão, a senhora tem assento dos patrocinadores, e a senhora tem assento, respondendo a sua pergunta, dos participantes através da indicação da sua associação nacional, que indica o seu representante que participa dessa discussão, como participa também do outro órgão colegiado do sistema, que é a Câmara de Recursos da Previdência Complementar. Então, esses dois órgãos estabelecidos legalmente têm a participação de representantes dos participantes legalmente previsto. Aliás, a Constituição garante a participação dos participantes e com assento nos órgãos deliberativos das entidades fechadas de previdência complementar. E a questão da distribuição de superávit também tem que passar, está previsto na resolução, pelo crivo do Conselho Deliberativo de cada entidade, cuja lei do comando constitucional estabeleceu a obrigatoriedade do assento aos participantes assistidos e ativos. Então eles têm uma participação, objetivamente falando, no Conselho Nacional de Previdência Complementar por lei, tem um assento por lei e com o comando constitucional no Conselho Deliberativo de cada entidade, que é o órgão que tem que deliberar a distribuição de superávit com maioria absoluta. Doutor Luiz Carlos, desculpa, Ricardo, a gente ouvindo assim, colegiado, é 9 contra 1. É 9 contra 1 na composição. É o Ministério da Fazenda, o Ministério da Previdência, o Ministério do Planejamento. Eu diria que é um voto só, né? Esse é um voto igual. Aí vem todos os outros, então, na verdade, os aposentados e pensionistas, que são participantes da comunidade complementar, é um voto contra 9 da composição desse conselho. Então, não, pelo menos se fosse 30%, né? Pelo menos 30%, ainda assim seria menor, mas há na composição do conselho um desequilíbrio do interesse de quem sustenta o sistema. Quem sustenta o sistema é quem, na verdade, faz, no meu entendimento modesto, faz o contrato, como se ele não contratasse, não, o sistema não existiria, porque é ele que, enfim, faz. A patrocinadora é a gestora do processo, seguindo a norma e o regulamento. O que eu estou entendendo também é que as empresas privadas, Vossa Excelência representa os dois lados, porque ele é composto por públicas e privadas, ou só privados? São fundos de pensão, só os fundos de pensão. Só os fundos inclusive os que eles patrocinaram pelos públicos. Só os fundos de pensão. Então, nesse caso, o que cabe à entidade? A posição da entidade é acolher o que decide o órgão público, o gestor público, né? No caso, o Ministério da Previdência, a própria Previc, que decide isso na conveniência do setor, do sistema de previdência complementar, essa a relação. Essa proposta foi o setor que pediu, da aposentadoria complementar. A questão é a seguinte, cabe a nós, dentro da distribuição legislativa de competências, submetermos ao órgão de fiscalização e de supervisão, a Previc, e dentro da competência legal que foi estabelecida, ao órgão regulador, que é o CNPC, e o órgão do regime disciplinar, que é o CRPC. Todos os atores do sistema, até por força de responsabilidade legal trazida pelo artigo 41 da 109, tem que submeter ao crivo desses comandos, desse arcabouço regulatório estabelecido pela Lei Complementar 109. Só uma regra, quer dizer, a questão
da composição do Conselho, no Conselho Nacional de Previdência Complementar, não é 9-1, mas também não é paritário. Na questão da composição dos conselhos deliberativos de cada entidade patrocinada por ente público, a composição é paritária, a disposição legal. É uma boa. É técnico, a disposição é só um. Então eu agradeço a Vossa Excelência sobre isso. Eu queria pedir agora, a pergunta que eu tenho para o nosso presidente, o representante do Ministério da Previdência, qual foi a necessidade de estabelecer essa alteração dessa resolução expressa na lei complementar? Não previsto expressamente na lei complementar 109, não estava previsto isso. A simples revisão das contribuições ou dos benefícios não seria suficiente para restabelecer o equilíbrio dos planos? Quais os riscos envolvidos para que o Instituto da Reversão não fosse normatizado? Quais os riscos? A questão da disciplina da resolução 26, ela, na verdade, esse assunto ele era disciplinado anteriormente, antes da lei complementar 109, pela 6435. Com o advento da nova legislação, da lei complementar 109 e 108, de 2001, esse assunto ele ficou vago e ficou perdido. Então havia necessidade do CNPC disciplinar o assunto, né, dentro do novo arcabouço legal que existe da lei complementar 109. Foi constituído para, até chegar ao ponto dessa resolução 26, várias comissões temáticas, analisou o caso praticamente durante 2 anos, até que se chegasse a esse ponto. Então não foi, o projeto ele chega, tem uma série de estudos técnicos, na qual são levados em consideração a vontade dos diversos atores, tanto das entidades, dos patrocinadores, o pleito dos participantes, né? E o governo, no caso do ente público, né? O governo, os representantes dos ministérios, eles entram como mediadores. Na verdade, você tem várias necessidades do próprio sistema e o governo entra como mediador também, associando a necessidade de você concatenar a política dos fundos de pensão com a política de desenvolvimento nacional, dos recursos financeiros, que são formações de poupança de longo prazo, e os interesses coletivos dos participantes e dos assistidos. Então é nesse ponto que se chega à resolução 26. Eu agradeço ao doutor Carlos Magno, que representa a Previdência, e antes de encerrar, eu queria dizer, senador Paulo Bauer, que fazer até um registro de reconhecimento, porque o doutor José Maria Rabelo, que até o dia 30 era o diretor superintendente da Previc, ele esteve na Comissão de Assuntos Sociais quando nós debatemos um requerimento mesmo a questão dos fundos de pensão. E pelo menos, nós estamos debatendo uma questão levantada pela presidente da Federação das Associações de Aposentados Pensionistas do Banco do Brasil, a Isa Musa de Noronha, de uma norma interna que iria afetar a questão de criar patamares de aposentadorias de valores para diretores da instituição que extrapolassem o valor médio das aposentadorias. Isso iria repercutir porque a base ia pagar o maior salário. Então não era justo isso, foi um pouco a razão. Mas ele, compareceu, alegando que eram questões relacionadas a deliberações internas de sigilo. Nós entendemos perfeitamente, mas eu queria fazer aqui esse registro para agradecer. Nós não podemos desconhecer a relevância do papel que ele teve, doutor José Maria Rabelo, em ter vindo aqui para debater. Agora nós tivemos aqui, claro, foi uma mudança da Previc, a Previc não mandou a sua autoridade maior, mas eu também entendo, eu não sou uma pessoa que não tenha a racionalidade para entender e também entender que
o representante que veio aqui pela Previ, a uma agenda que ele tinha que cumprir. Da mesma forma que ele não diminui a presença de um assessor e não um secretário de Previdência Complementar da Previdência, pelo contrário, a presença da representação do Ministério está inteira aqui na pessoa do Carlos Marques. Então, eu queria deixar expresso o agradecimento ao doutor Abreu, que foi o diretor anterior, pelo comportamento que ele teve em relação ao Congresso Nacional e particularmente à Comissão de Assuntos Sociais do Senado Federal. Então eu agradeço muito, como disse o senador Paulo Bauer, quem é generalista aqui hoje, a gente aprendeu muito, que é uma linguagem, o doutor Rui Brito, que ele defende a tese com o vigor de um jovem de 20 anos, doutor Rui Brito. Então, eu aqui fiquei assim, quando o senhor falava, porque o senhor, mais do que defender uma argumentação técnica, o senhor falou isso como uma causa de emoção de vida de pessoas. Então, o senhor teve aí um papel extremamente vigoroso na forma como o senhor apresentou a sua fundamentação técnica, jurídica, e também agradecer ao Rafael, já mencionado pelo senador Paulo Bauer, ao Rafael da Silveira, consultor legislativo do Senado Federal, especialista em Previdência Social, que ele teve um papel muito relevante no acompanhamento do nosso trabalho aqui no Senado, e ele também entende ser, digamos, equivocado o que aconteceu em relação à reversão. Então, que há fundamentação jurídica, especialmente política e social, para não acolher isso. Então, por isso nós estamos debatendo aqui a forma de encontrar uma saída para esse grave problema. Mas cumprimentar a todos e agradecer a todos os representantes que vieram aqui, em todas as posições que estiveram. Muito obrigado. Obrigado, senadora Ana Amélia. Eu tenho recebido aqui da mesa solicitações de outros que não foram os requisitados pela senadora para se manifestar. Ao final eu darei mais 2 minutos a cada um para uma observação complementar. Me permita, senador José Pimentel, apenas fazer um comentário, porque eu não vou fazer pergunta, já que eu sou autor, e quero apenas contribuir com o trabalho de Vossa Excelência. Eu sou o contador, o único senador contador eleito para este mandato. Depois já houveram suplentes que assumiram, mas dentre os eleitos eu fui o único. Portanto, dos 81, eu tenho a responsabilidade de mencionar em Vossa Excelência como um homem que conhece muito bem a área tributária. Aliás, comigo já atuou e já foi responsável por grandes avanços na questão da lei que beneficiou o micro e pequeno empresário do Brasil, a lei do Simples, que eu fui relator e Vossa Excelência aperfeiçoou várias vezes, portanto conhece bem a área contábil. Eu só fico aqui me perguntando uma coisa: como é que a Petrobras contabiliza o dinheiro que recebe por conta do lucro ou da sobra que o fundo da Petrobras, com certeza, mas o funcionário dela não, e o do Banco do Brasil também não, se para lá foi o dinheiro. Quer dizer, tem uma questão contábil que, se nós fôssemos mexer na lei, senadora Ana Amélia, talvez isso também devesse ser definido bem, porque se é dinheiro dos trabalhadores, porque quando a Petrobras pagou para o fundo a título de patrocinador, eu sei como ela lançou isso. Ela lançou em despesa. Ela diminuiu a conta do imposto que ela iria pagar, porque ela lançou o pagamento como patrocinador na conta de despesa. Despesa com pessoal, despesa com recursos humanos. Agora, quando volta, eu não sei de que jeito volta. E como a gente tem ouvido muito falar sobre maquiagem de contabilidade, eu tenho minhas dúvidas sobre como é que esse assunto é tratado lá no departamento que eu represento nessa casa de alguma forma. É uma questão a ser vista e que a Receita Federal, o Ministério da Fazenda também deveriam analisar com bastante cuidado.